Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Hoje, 18 de outubro de 2024, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo esse realizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba, Paraná. E sempre nós informamos no início que aquelas pessoas que quiserem nos acompanhar, que esse estudo é transmitido ao vivo às sextas-feiras, que eles quiserem participar ao vivo, que adentre ao nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão o link, todos os procedimentos para as pessoas conseguirem o link para o estudo. E essa aí seria todos bem-vindos a participar conosco desse estudo. Também lá encontrarão no nosso site as playlists dos estudos anteriores, bem como também do estudo da Revista Espírita e uma gama de material para as pessoas que gostem de estudar a filosofia espírita. Então, nós estamos no estudo 29 de 2024 e no estudo de hoje nós estamos iniciando um novo capítulo 9 da parte segunda. O capítulo 9, ele fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, vamos estudar a faculdade que tem os espíritos de penetrar nossos pensamentos, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, processos convulsionários, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos, pressentimentos, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, a ação dos espíritos no fenômeno da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder oculto, talibã, feiticeiros, bênçãos e maldições. Só para vocês já se situarem da importância deste capítulo, né? Então, no primeiro tópico, né, que é a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Questão 456. Vêm os espíritos tudo o que fazemos? Olha que pergunta, hein? Podem ver, pois que constantemente vos rodeia. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Olha que resposta, né? Nos rodeiam. E olha 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós. Nem os atos, nem os pensamentos se lhes podem dissimular. Aí o Kardec faz uma questão A, né? Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder desta mesma pessoa depois da morte? De morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado
uma multidão de espíritos que vos observam. E aí, vamos refletir um pouco, né? Quem que está nos observando? Né? Quem que está próximo de nós? Aqueles que nos sintonizamos, né? Aquilo que nós pensamos. Por isso que eu gosto de Leon Denis, né? Tem um livro lá, O Problema do Ser, da Destino e da Dor, que ele fala muito sobre essas questões do pensamento, né? Da nossa vontade e do nosso pensamento. Isso aí hoje está muito comum, né? Esses vídeos, esses, esses links, essas mensagens aí, nos orientando sobre essa questão do que nós estamos pensando. Né? Mas tem que ser uma coisa sincera, né? Tem que ser do coração. Olha 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os ancianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas empatia. Os espíritos sérios, económicos, nossos revestes, procuram ajudar. Olha o cuidado que nós temos que ter, né? E aí, um outro tópico. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 459. Essa questão é muito importante, ele sempre tem ela gravada comigo, né? Influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Uma pergunta. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, essa questão aqui, às vezes, já ela é interpretada de uma maneira um pouco diferente, né? Porque eles nos dirigem. Então, algumas pessoas, às vezes, depois vamos entrar um pouquinho aí nos processos das obsessões, né? Então diz o seguinte, mas é o espírito que está me influenciando. Ele quer, as pessoas querem, às vezes, colocando, transferindo, né, a culpa dos seus atos na influência dos espíritos, né, que estão do lado dele. Mas quem que nós estamos atraindo ao nosso lado, né? Aí que é a questão, né? E aqui depois para frente ele vai entrar nessas questões, né? Quem que nós estamos sintonizados e nos permitindo que eles nos dirigem, né? Então fica muito fácil, né? Terceirizarmos as questões. Na 460. Depar com os pensamentos que não são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Olha, resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vejo, e que tendes vós duas ideias a se combater. Ele vai aprofundando um pouquinho mais sobre isso aqui. Que é essa questão, né? Porque a pergunta 461, Kardec já fez outra, né? Então, na 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que não são próprios dos que são sugeridos? Pergunta, né? Já que é até uma mistura, então como que nós poderemos identificar isso, né? Distinguir um do outro? A resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala.
Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer esta distinção. Muitas vezes é útil que não saiba fazê-lo. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, aquela questão que é da primeira lá, né? Eles influem muito mais que nós imaginamos a 459, que são eles que nos dirigem. Então, se é uma coisa boa, então nós temos que ter a nossa responsabilidade disso, de discernir o que é certo e o que é errado. Né? Então, não foi eu, foi intuído, foi. Por isso que é importante até nós não sabermos corretamente isso, né? Que sempre vai ser nossa responsabilidade. 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apela para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira. Já vi bastante isso, pessoas comentando, assim, às vezes, quando está querendo fazer alguma coisa, uma obra literária ou qualquer outra atividade intelectual, assim, ah, eu tô sem intuição, né? Tô buscando inspiração, né? E quando ele começa a fazer isso, sincronizar, ele atrai mesmo aqueles espíritos que têm interesse naquela linha de pensamento que nós estamos fazendo. Né? Olha o que o Kardec comenta. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa conserva e precisa, é que convém que assim aconteça. E o Kardec continua insistindo nessa questão, né, que é bastante interessante, né? Na 463, ó. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. 464. Como distinguimos se um pensamento ferido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Isso daí é o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Olha que resposta bem interessante, né? Se a pessoa está pensando em uma questão financeira, vamos dizer assim, e aí vem aquele pensamento assim, não, você tem que fazer isso, enganar isso, fazer aquilo. Pronto, não pode ser do bom espírito que está fazendo uma coisa que está induzindo você a cometer um erro. Né? Então, se houver um espírito fala, você tem que estudar isso, fazer aquilo, estudar mais, dedicar mais tempo, aí você fala, pô, peraí, isso aí tem sentido, né? Faz uma coisa de um bom espírito. Ela, os bons espíritos só para o bem aconselham. E olha que pergunta. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem.
E olha a pergunta que o cara coloca. Isso lhe diminui os sofrimentos? Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? É o item B. Os que resultam de ser de ordem inferior, a criatura é de estar afastada de Deus. 466. Olha que pergunta, hein? Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Resposta. Os espíritos perfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito. Daí ao passarem pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm te auxiliar no mal, logo que deseja praticá-lo. Falei, né? Sintonia, desejo, vontade. Só quando queiras o mal, pode eles ajudar-te para praticar o mal. Se fores propenso a assassino, terás em torno de si uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia a nossa consciência, a Kardec comentando, né? O comentário é Kardec. É assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam ao que pelos seus desejos chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Essa é uma questão assim, bem interessante, porque é comum acontecer, a gente trabalha nos grupos de desobsessão, e às vezes quando a gente lê o nome, aí o espírito chega e fala que o encarnado que está atraindo. É nesse sentido, essa pergunta aqui, essa resposta é bem clara, essa pergunta e a resposta é bem clara. Né? É o desejo da pessoa, às vezes, que né? No início, nós já foi colocado ali nas perguntas anteriores, os espíritos percebem até os nossos pensamentos mais íntimos que nós temos, naquele desejo, que às vezes as pessoas querem demonstrar uma questão, mas o pensamento dela é outro, então o que está acontecendo? Ela está fazendo exatamente isso que está falando. Chamam, está chamando, mas que pelo pensamento nos atrai. Olha 468. Renuncia sua tentativa aos espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Olha a pergunta, hein? Renunciem às suas tentativas, o espírito, a influência, a vontade do homem repele? O que querias que fizesse? Quando nada consegue, abandona o campo. Entretanto, ficam à espreita do vento propício, como um gato que tocaia o rato.
vontade, né? Aí que tem aquela questão de vontade e acreditar, né? Não deixar, porque as pessoas às vezes são tão tímidas nessas questões, acham que os espíritos superiores, os espíritos que ainda permanecem no mal, podem mandar para... É bem claro, né? Se a gente mudar o nosso pensamento e orar e pedir os amigos espirituais, eles não vão ficar, né? Que ele fala, repele eles, não tem como, né? Então, isso nós temos que acreditar, né? E olha, a 469 é fantástica. Essa pergunta aqui nós temos que estudar muito também, né? É a 459 e a 469, né? Que são duas questões bem interessantes. Dito aquilo que ele falou, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Como que podemos neutralizar? Olha a resposta. Praticando o bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos superiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre nós. Guardai-vos de atender às sugestões dos pensamentos, que sopram a discórdia entre vós. Outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente do que vos exaltam o orgulho, pois que a esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não deixar cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem. Procede desse modo, cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhe alguma responsabilidade? Que pergunta, né? Porque nas pessoas anteriores ele começou a dizer assim que, olha, que, que Deus permitiu isso para nossas provas, para nós colocar, né? Mas é uma missão que está cumprindo a missão, né? Olha a resposta. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando por todas as consequências. Aí que eu gosto dessa outra parte aqui, ó. Pode Deus permitir que ele assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Ah, foi assim porque Deus... Não, permitiu, mas não quer que Deus quis, não. Ele permite exatamente para que nós possamos crescer, né? Aprender e modificar, né? 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que reconhecemos a causa, deveremos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivesse durante o sono. Aí a importância de nós termos estudado o capítulo anterior, né? Nós falamos do sono, né? A importância disso, né? Que durante o sono a gente pode ir ao encontro de alguns espíritos e depois refletir no nosso dia a dia, né? Durante a nossa vigília no corpo físico. 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos? Ou podem também criá-las?
aproveitam as circunstâncias correntes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos o malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis que tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas ele pode inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhes depois a de aponderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, aí ele falou a questão aí de achar a carteira, mas já muitas coisas, né? A, as questões ligadas aí ao orgulho da pessoa, do gosto, a pessoa gosta disso, daquilo. Então, é criado toda a circunstância para que a pessoa consiga, vamos dizer assim, que eles consigam que a pessoa saiam daquele padrão vibratório que o espírito consegue alcançar, que baixem as suas vibrações vibratórias, onde que ele possa alcançar e assim influenciar aquela pessoa num caminho errado. Né? Então, de toda maneira. Né? É que nem que ele falou, principalmente coisas ligadas aos nossos orgulhos. A sensualidade, né? Tem pessoas que têm alguma dificuldade com a questão da sensualidade, aí então, criam todas essas situações para favorecer a pessoa cair nesses hábitos, ou dos vícios, né? Da bebida, e assim sucessivamente. Né? Sabemos que isso é muito bem claro aí, né? Agora, esse aqui também é outro ponto muito interessante, né? Os possessos. Pode o espírito tomar temporariamente o invólucro corporal da pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar no lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Ó, resposta. O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Olha bem a primeira linhazinha, né? O espírito não entra no corpo como entra na casa. Ó. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam as mesmas que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre que atua, conforme quer, sobre a matéria de que acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que se terá que permanecer ligado ao seu corpo, até o termo fixado para a sua existência material. Só quando ele desencarna que ele liga, mas ele está ali, né? Lá no livro dos Védios, eles aprofundam mais isso, né? Na Gênesis também um pouquinho mais, mas aqui já deixa bem claro que dá para a gente entender esse ponto. E o Kardec continua. Eis que não há possessão propriamente dita, isto é, a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou subsidiada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Olha aí, ó. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais sucessivamente de médico do que exorcismo, têm sido tomados por possesso. Então, aqui é até bem interessante aí que a gente sabe das histórias desse pessoal que fazem trabalhos aí de chama de encruzilhada aí, padre. Bom, alguns chamam de macumba aí para fazer coisa errada. Se a gente prestar atenção, e eu já estudei um pouquinho isso, vocês podem perceber que quando as pessoas querem alcançar uma pessoa, o trabalho, eles fazem o trabalho e fazem de uma maneira ou outra que
chegue até a pessoa que eles querem atingir. Então, você vai dizer, aí a pessoa, fizeram o trabalho. Aí aquela pessoa, pela fraca, né? Pela fraqueza dela, que tem medo, aí já, pronto, abre a sintonia. E agora o que vai acontecer? As coisas erradas. Abriu a brecha. Aí os espíritos. É bem interessante isso. Por isso a nossa mudança de pensamento, como estudamos nas questões anteriores. Acreditarem que os espíritos podem realmente nos dominar assim, sem a nossa permissão. Aí o Kardec comenta sobre isso. O vocábulo no possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres mal por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente ao mesmo corpo. Não há possesso na conformidade da ideia que essa palavra se acha associada. O termo possesso só deve admitir como exprimindo, a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. Isso acontece, né, gente? A pessoa fica tem tanto medo, tanta culpa, né? Aceita. Né? E na 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair um jugo, desde que com vontade firme ou queira. Vontade firme. Lá no livro dos médios, ele aprofunda mais, né, sobre esse tema aí também, né, de todas as questões, né, da utilização de terceiros, e aqui acho que ele vai colocar um pouquinho também, né. 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer com essa sujeição, fazer que acesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Resposta. Tendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los. E sobre os bons para atrair. Todavia, nada poderá, se o que tiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Aqui a resposta continua, mas aqui já dá para a gente esclarecer. Primeiro, ele não está dizendo aqui, desde que seja um espírita, desde que seja um padre, desde que seja... Não, não está dizendo não. O homem de bem, sua vontade poderá ter eficácia. E uma outra questão que ele coloca aqui, todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não represtar seu concurso. Isso aqui é um tema bastante interessante, porque nossa instituição, quando nós trabalhamos ali, e nós temos como, vamos dizer assim, como princípio de atender as pessoas do grupo de obsessão, que a pessoa chega, ela passa por um diálogo fraterno, quando ela vai, ela mesma, né? Mas ela vai no diálogo fraterno, e quando chega à conclusão que esse nome deve ir para um grupo de obsessão, passa pelo magnetismo, nós temos um atendimento que chama espiritual também, que é feito também uma certa triagem, e sempre, o retorno e a orientação daquela pessoa
que está passando. O que ele está falando lá. Mudar a atitude da pessoa, né? Nós vamos ficar muito simples. Né? Você vai atender, atendeu. Não, aí vai ser a orientação, através de diálogo fraterno, orientar a pessoa a prática do bem, de seguir uma religião. Seguir. Então, essa orientação que é muito importante nesse caso. Fazer que a pessoa mude, né? E às vezes, quando um homem vai por um terceiro, né? Às vezes um pai, uma mãe que é justo, o irmão, o marido, a mulher, leva o nome da pessoa para o grupo de obsessão. E quando a gente lê o nome, também sempre a gente procura fazer com a maneira que alguma coisa chega para essa mudar. Mas aí vem a pergunta sempre, fala, poxa, mas estamos atendendo a pessoa, mas a pessoa não quer se mudar. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente dá uma oportunidade para ela mudar, né? E daí nós vamos lá atendendo aqueles espíritos que estão no momento certo, né? Eles são orientados, e aqueles espíritos que estavam próximos dela, eles recebem os esclarecimentos, orientação, e mudam de comportamento. Mas sempre a gente tenta buscar ir ao encontro, estou encarnado também, exatamente nessa premissa dessa resposta aqui, né? Para ele mudar de rumo. E a resposta continua, ó. Há pessoas a que agradam a dependência, que lhes lisonjeia os gostos e desejos. Olha, qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem o chamado, e os maus não temem. Né? Então, não adianta essas formas de exorcismo, não sei o quê, isso aí não resolve nada. E aí é que está colocando, né? Há pessoas que agrada, né? Ficar ali, né? Então, é difícil isso. Às vezes, por mais que a gente acha que vai... Às vezes nós ajudamos mais os amigos espirituais que estão próximos, que estão no caminho, dá um certo alívio, mas se a pessoa não mudar, não vai resolver essas questões. Agora, como eu falei para você, na 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. 478. Essa também é outra pergunta interessante, né? Olha. Pessoas animadas de boas intenções, e que nada obstante não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Você fala, poxa, mas eu sou espírita, frequento a casa espírita, faço caridade, tudo. Né? Mas ainda tem... Olha a resposta. Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhe dá sugestões. Mostrar-lhes que perde tempo. Vendo que nada consegue, afasta-se. Olha aí. Aí, às vezes, a pessoa começa a ver algumas coisas, fazer um barulho lá, e aí ela fica toda preocupada. Que esse espírito, quero que tire, quero não sei o quê. Olha a resposta. Cansa paciência. Fala, meu amigo. Não adianta você ficar aí, eu te oro por você e tal, né? Que daí, se eles não conseguem o objetivo deles, que é de nos tirar do sério e colocar assim, o que eles vão fazer? Vai embora, porque não adianta nada, né? E atrair os bons, né? Ó, 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas, crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que torne necessário, o que se torne necessário para definir si mesmo a causa da atração do mal. Tem que mudar, né? Quem fala orar, já começa a agir, né, para o bem, mudar, senão... Aí chega, mas eu oro tanto, eu faço tanto Ave Maria, tanto Pai Nosso, tanto o quê, mas nada consegue, né?
Olha aqui que está dizendo aqui. Não é, que tira isso aqui, que me afasta, que... Ué, se nós estamos atraindo eles, é porque realmente nós ainda estamos com alguma sintonia que nós temos que compreender, mudar e atrair os bons. Eu coloquei a mãozinha, mas não sei se você viu. Pode falar, Ana. Desculpa, eu acho que não saiu aqui no meu celular agora, não sei porquê. Às vezes acontece. Apareceu aí? Não. Não, eu ia só comentar como que isso se repete, né? Porque eu acho que é bem isso que você falou, devido à importância, eu acredito, né? Que o Kardec acaba repetindo várias vezes essa questão, né? Dessa influência, né? Sobre os espíritos encarnados e como é que se deve lidar com isso, né? E tudo se reverte sempre no mesmo ponto, né? A nossa reforma íntima. Então, o trabalho constante, né, nas atitudes, né, aquela questão de vigiar, né, então, nas atitudes, nos pensamentos, só reforçando ali, Pereira, né, o que você acabou de contar, porque você já falou isso, mas só reforçando a questão da moralidade. Então, quanto mais você trabalha essa questão moral nas suas atitudes, nos atos, nas ações, do dia a dia mesmo, né? Já é o cuidado que você está tendo para não atrair os maus espíritos e ser mal influenciado, né? Ser influenciado negativamente por espíritos maus, por exemplo, né? Porque se você vibra, né, moralmente, coisas boas e suas atitudes são no bem, a questão vibratória, energética, magnética, não sintoniza com esses espíritos, né? Então, fica mais difícil de você ter esse tipo de influência. Assim como quando você ora, quando você faz as atitudes corretas, ligadas ao bem, é onde você vai sintonizar com os espíritos que vão poder lhe ajudar e poder proporcionar intuições, inspirações, né, ligadas ao bem, e até auxiliar, né, no que a pessoa precisa, a pessoa encarnada precisa, né. Então, assim, só realmente enfatizando, né, porque é um trabalho de cada um, se você não trabalhar, que nem o Pedro falou, se não trabalhar individualmente, na mudança, porque todo mundo precisa, não tem ninguém que não, senão a gente não estava aqui, né, todo mundo precisa mudar. Então, não adianta ficar reclamando, né, porque, o espírito, né, tive, né, influência e obsessores e reclamar, mas o trabalho de mudança é essencial, senão pode até voltar novamente, uma obsessão que houve antes e que na casa espírita, né, foi auxiliado, né, foram encaminhados entidades, mas se não houver a mudança da pessoa em si, o que vai acontecer, né? Pode retornar outros espíritos maus, né, e esse encarnado pode ter outros problemas novamente, por isso que isso que o Pereira falou, só estou querendo enfatizar justamente pela importância da mudança, né, da mudança. Teve um problema? Bom, o que é que eu tenho que mudar? O que está errado? Refletir, né, pessoalmente, o que está errado. E não botar a culpa nos outros, ou nos espíritos, ou, né, os espíritos maus que influenciaram, etc. Mas refletir o que é que eu tenho que mudar, né, para que as coisas melhorem. É só uma ênfase aqui que eu acho que é importante isso, né? E aí a importância, né, Ana, que nós valorizamos isso, né? Do tratamento pelo magnetismo, mas não só o magnetismo, onde você vai tirar o fluido, aonde você consegue conversar com essa pessoa ali, né? Depois que se alivia todos aqueles fluidos densos dela, você consegue conversar da maneira que você está falando com ela, né? Falar da necessidade dela, da mudança da forma de pensar, né? Da culpa, né? Então, o diálogo fraterno, o trabalho do magnetismo, ele vai bem nessa linha, porque o magnetismo que nós praticamos não é aquele magnetismo simplesmente de harmonização fluídica, não, porque, pelo menos eu sei que você também trabalha assim, ele vai muito além disso, né? É daquela conversa, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, que você conversa com a pessoa, orientando ela, de mudar, né? De buscar novos hábitos, buscar uma ligação, uma religião, buscar a forma de pensar, né?
Eu acho que as casas espíritas têm que se atentar muito com isso, né? De acolher mais as pessoas. Mas não acolher naquele sentido assim, ai, tadinho, coitadinho, não. Uma conversa mesmo, que instigue a pessoa racionalmente a mudança, que isso é bom para ela. Então, eu valorizo muito essas coisas. Eu acho bem bacana. Só complementando ali, que o trabalho da casa espírita é de caridade, né? Então, a gente trabalha essa questão fluídica, né? Através do próprio atendimento espiritual, passe magnético, mas a conversa fraterna, né? Você, com a experiência, conseguir passar isso para a pessoa, né? Porque aí ela está debilitada e muitas vezes não sabe o caminho, né? Não tem alguém que possa auxiliar nesse sentido. Então, essa conversa direcionando, né, nesse sentido de que ela precisa fazer alguma coisa, não só ficar reclamando e achando que é só vem de lá para cá, né? Não, mas se está acontecendo de lá para cá uma influência, alguma coisa errada comigo, o que eu posso fazer? Ah, bom, vamos mudar, né, os seus fluidos, vamos mudar a maneira de pensar, a vibração, né, elevar a vibração para que sintonize com outros, né, níveis espirituais, espíritos bons, aqueles protetores que auxiliam, né, e aí isso acontece naturalmente quando a pessoa consegue mudar, né. Vamos lá, então. 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Né? Depende da interpretação que você lhe dê. Você chamar de demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se ele destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuir a causa de uma enfermidade, quando houveres curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis à palavra. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdo, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isso, e não esquecei nunca, pois que se presta uma aplicação geral. Olha só. As maiores verdades, vou até repetir, porque é muito interessante. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que atenda apenas à forma, ou que considerem como realidade a alegoria. Compreender isso e não esquecer nunca, buscar que se presta uma aplicação geral. Bom, gente, era isso que eu tinha preparado, né? Vamos entrar semana que vem já nas convulsionários e tem bastante coisa para estudar. Esse capítulo aqui realmente é muito rico, né? Eu acho que deve ser estudado várias, tem que estudar bastante mesmo, né? Tem que refletir muito sobre isso. Então está aberto agora aí aos demais, a todos que quiserem fazer as suas colocações, seus comentários. Foi bom? Luciana, quer comentar alguma coisa? Foi muito bom, bem explicativo. Você quer comentar? Esse capítulo é bem autoexplicativo, né? Dá para a gente pensar bastante sobre as coisas, como é que acontecem, mas ele é bem claro. E ele tem que ser estudado várias vezes, né? Conversado, porque é muito importante, né? Entender. Porque se a pessoa, às vezes, lê ele sozinho, conforme algumas questões ali, ele pode ter interpretação errada também, né? É aquela história de transferir a responsabilidade, né? Ah, não, mas não é história do espírito. Ah, se não fosse o obsessor... Peraí. Eu que tenho que cuidar, eu que estou atraindo ele, né? Eu que estou aceitando, né? As questões das culpas, né? Dos medos, da angústia, pensamento. Leia o Leon Denis, gente. O problema do ser de intimidador é um livro fantástico. Eu sempre posto, inclusive, no grupo do Facebook, lá sempre estou colocando
algumas passagens dele sobre essas questões assim, porque é importante isso. Nós educarmos a nossa mente, nosso pensamento, né? É tudo questão de atuação, né? Mais alguma questão? Não. Ana, mais alguma questão? Eu gosto bastante de, claro, as coisas que o Kardec coloca, a gente aprender, né, mas também sempre colocar na prática, né, como é que a gente consegue aplicar aquilo ali, né, para que a gente consiga evoluir mesmo, né, dentro daquilo que ele está explicando. Então, cada parte que ele vai passando para nós, né, de conhecimento, eu penso que é bacana a gente refletir sobre como que aquilo, né, pode atuar na nossa vida, né, nesse sentido, né, de evolução mesmo, geral, né, e nas nossas vidas, né, o que a gente pode fazer aplicando aquilo tudo, né, que são as lições, né, do Espiritismo. E mesmo nisso, né, que é muito importante essa questão, né, por exemplo, que a gente viu hoje, importantíssimo, porque isso é extremamente comum, essa questão de influência complicada nas pessoas, né, obsessão, possessão, isso aí é muito sério, né, tira a pessoa, né, as pessoas ficam doentes realmente, né, e atrapalha muito na vida, então, como é que pode fazer? Como é que se faz para ficar, né, evitar que isso aconteça? Então, é importante, né, conversar sobre isso, refletir como que a gente pode fazer para não entrar, né, numa obsessão, numa possessão, etc, né? Reflexão, né? Porque às vezes é muito difícil, né, a gente mudar as pessoas, né, querer achar que vai mudar, porque tem pessoas que ela tá aquilo ali. Então, por isso que nós temos que compreender bem a maneira de você chegar nela para que ela compreenda que ela tem que mudar, né? Uma pessoa ligada aí muito à luxúria, não sei o quê, alguns vícios da bebida, putz, é difícil chegar assim nela assim. Você tem que. Por isso que aí eu acho que a importância do magnetismo e do próprio grupo de obsessão, porque quando você atende uma pessoa que dá um alívio nela, né? Ela se sente melhor, abre-se essa brecha, né? Abre essa oportunidade para ela confiar em você. Você tem que ter a confiabilidade de falar isso. Porque é complexo, ninguém aqui está querendo julgar ninguém que tem essa pretensão de achar que uma pessoa vai chegar ali e pode acontecer até delas ter uma mudança aí, mudar totalmente o comportamento dela, mas às vezes demora. Eu sei, a Ana sabe disso também. Eu atendia pessoas, às vezes, até algumas pessoas me criticavam isso, que as pessoas, às vezes, chegavam com problema de processo obsessivo no magnetismo, e aí atendia ela, aí a pessoa ficava lá 2, 3 meses, melhorava, ficava uma beleza. Nossa, melhorava mesmo. Aí sumia da casa espírita e pronto. Aí ficava lá mais uns 5, 6 meses fora, aí voltava de novo, né? Voltava tudo de novo, a mesma coisa. E aí você de novo. Fazer o quê? Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Mas. E sempre falando, né? Sempre colocando isso. É que nem plantando sementinha, né? E às vezes a pessoa. Eu conheci casos desses aí que a pessoa aí, depois de 1 ano, 2 anos, de repente a pessoa muda e estava dentro da casa espírita, né? Mudou. Mas não foi uma coisa que aconteceu assim, num simples trabalho, né? A pessoa, às vezes, quando chega numa dificuldade, normalmente é assim, quando ela sai, ela fica bem, então ela vai embora, ela fica bem, tá, continua. Aí, de repente, cai nessas crises, né? Que ela fica financeira, crise emocional aí, passionais aí, né? E aí lembra da casa espírita, volta. E vai indo, até que chega um momento que cansa, né? Chega um momento que fala, poxa. Aí você vai cutucando, um dia coloca uma palavrinha, aí assiste uma palestra, assiste outra, tá? Aí de repente desperta. Eu conheci casos assim, olha, e não foi alguns, viu? De pessoas assim, ainda hoje tem pessoas que é assim. Vem ali, fica, melhora, aí passa. Quando a gente vê assim que a gente tá até esquecido, vai parar o nome dela no grupo de obsessão de novo, não é assim, Ana? Você sabe disso. Aí quando você vai, putz,
de novo, né? Aí dá até a impressão assim, por isso que tem que ter caridade, a gente não tem que ter, né, julgamento. Mas uma pessoa que está, pô, mas de novo essa pessoa, né? Voltando, né? Melhorou tanto agora. Mas por que? Eu penso que a gente tem que ter esse olhar caridoso, que cada um tem a sua fase, né? Cada um tem o seu tempo, né? Então, a gente vê isso realmente, as pessoas às vezes demoram para entender como que elas podem se livrar disso, né? E levar um caminho de mais equilíbrio, né? E mais harmonia, e deixar de sentir essas questões, né, de influências, mas eu acho que cada um tem a sua fase, tem uma fase da vida, às vezes uns demoram mais para perceber e para mudar, e outros é num clique. Então, como o Pereira falou, a gente vê essa diversidade, e realmente tem pessoas que demoram para realmente entender e conseguir mudar, outros é rápido, mas eu acho que a gente consegue entender isso também, sabe? Porque cada um tem a sua fase mesmo, evolutiva, né, e espiritual, e cada um, mas todo mundo chega lá, né? De qualquer forma. Até uma época, agora nem tanto, mas uma época que atendia bastante pessoas pelo magnetismo, até recebi algumas críticas de algumas pessoas. Poxa, mas você continua atendendo essa pessoa? Claro, por que eu não vou atender, né? Se ela veio ali, aí de novo, a oportunidade que você tem de colocar mais uma sementinha ali, mais um, né? Dar uma aliviada nela. E aí, de repente, quando você vê assim, puxa, a pessoa vem, te abraça, você te agradece e tal, que tá, né, seguindo. E a pessoa, se não tivesse atendido ela, né? Quantas vezes, né? Não é, Jesus diz, não é 7, nem 7 fazem, né? Você vai perdoando, vai coisando, vai ajudando, vai. E chega o momento certo, né? Não pode ter, porque muitas casas, às vezes, cria certa barreira sobre isso. Ah, porque não sei o quê, muitos pretextos para não atender as pessoas. Atende. Tem que atender. Eu sempre fui assim, né? Sempre fui aberto a isso. Dentro dos certos limites também, né? Não é assim que a pessoa você vai atender tal horário, assim, não, eu tenho horário que estou na casa espírita, eu sigo a minha disponibilidade também, que já aconteceu o caso da pessoa querer que eu saísse, mora numa cidade aqui perto de Curitiba, que é São José dos Pinhais, quem mora aqui na região conhece, aí queria que eu ia lá para Curitiba para atender determinada hora, se eu tinha outro compromisso, eu falei, peraí, né? E a pessoa, às vezes, porque não sei o que, não é falta de qualidade, não, e a minha qualidade também, né? Eu falei, não, tal horário eu estou lá, tá? No domingo eu estou lá, nos dias certos que eu estou lá e atendo, sem problema nenhum, nunca neguei atender. Mas também não fico também, vamos dizer assim, né? Senão você fica, né, muito alimentando essas questões. Ninguém aqui está para alimentar a pessoa continuar nas suas, vamos dizer assim, nas suas questões aí de vícios e hábitos errados, não. Mas a gente está sempre à disposição para conversar nos horários certos, no momento certo, nos dias certos. Bom, gente, bacana esse tema, né? Quem gostaria a prece? Juliana, você ficou quietinha? Você não quer fazer a prece para nós? Oi, seu Pereira, eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo e refletindo comigo mesmo, porque essa parte é uma parte que eu me identifico bastante, porque quando eu cheguei no centro eu tinha diversas perturbações. E conforme a Ana foi me auxiliando, né, fazendo as questões do magnetismo, sempre me auxiliando para pensar, esse pensamento é meu, não é. Então, eu vejo o quanto eu consegui evoluir, que até não estou indo mais regularmente, porque eu estou me sentindo bem, graças a Deus, estou conseguindo mudar o meu pensamento, durante o dia vem aqueles pensamentos esquisitos novamente, mas eu penso, é meu, não é meu. Então, eu vou desviando, vou mudando. Então, eu vejo a importância da gente conseguir analisar. Às vezes eu achava que eu estava com algum problema de esquizofrenia já, porque eu ficava ouvindo aquela vozinha ali todo dia, e eu tentava mudar, ia fazer lavar uma louça, fazer outra coisa para tentar desviar, e aquilo ficava mais forte. E com o magnetismo eu melhorei muito, consegui sair daquela frequência, daquela situação, e tudo que eu vou lendo, a gente vai vendo, nossa, passei dessa fase, graças a Deus, é um alívio a gente poder respirar assim, e pensar, nossa,
sem aquele tormento, aquela perturbação diária, conseguir se autodominar, né? Não deixar mais as pessoas à sua volta te influenciar, assim, às vezes com aquele veneninho que vem e fala, não, você tem que fazer, agir assim, assim, assim. Hoje consigo pensar por mim mesma, pelo meu coração e também pelo que o senhor fala, também pela razão. Nunca também, né, se deixar ir totalmente para querer agradar um ou outro. Então, é um exercício diário. E eu fico refletindo e pensando, poxa, quanta coisa assim eu já consegui evoluir comigo mesma, quanta coisa a gente vai mudando, fazendo aquelas reformas íntimas, tão importante assim, é tão pequeno, mas para a gente tem uma importância muito grande. Então é isso que eu gostaria só de comentar. Bacana. Hoje, obrigada pela. É bem importante, sabe, falar isso, né, até o depoimento, porque que as pessoas entenderem como é que funciona, né? Sim. E você é um exemplo de determinação. Nossa, é um exemplo de uma pessoa que conseguiu fazer a mudança, uma transformação enorme. Muito, muito, muito legal mesmo a mudança que você fez, Juliana. Então, assim, o que você evoluiu, o que você cresceu, foi fantástico. Então, você é um exemplo e a gente agradece o teu depoimento. Muito legal mesmo. Eu agradeço também todo o empenho da casa, do centro, aos conselhos, né? Eu sei que eu fui diversas vezes pro grupo de desobsessão. Não foi só uma e nem duas, né? Mas eu vejo o quanto é importante você viver em harmonia, não só consigo mesmo, mas com os demais à sua volta, de você proporcionar a paz dentro do lar, sabendo que você conseguiu dominar um pensamento, de não estragar um momento que você gostaria de fazer, de você conseguir chegar até o final de um estudo sem dormir no meio, porque às vezes eu apagava, então isso para mim, nossa, tem muita importância mesmo, eu vejo que, eu sinto assim que às vezes eu deito e tô feliz comigo mesmo, meu espírito assim tá ficando satisfeito com ele mesmo, ficando feliz, não vou dizer assim, nossa, se vangloriar assim da situação, mas eu tô com orgulho de mim mesmo, né, não sei se É, essa palavra eu poderia usar, mas estou feliz, estou muito contente. e revertendo isso também, que você agora começa também, vamos dizer assim, ajudar outras pessoas, né? Já você participa no grupo Sim. único, né? Já começa a ajudar outras pessoas também, outros espíritos, né? Olha que coisa bacana. É assim que funciona, né? É muito importante poder ajudar também, porque às vezes você encontra outras pessoas na mesma situação, mas pela falta de estudo, pela falta de encontrar pessoas que possam te acolher, te dar conselhos, que insistam em você, porque às vezes tem certas situações que cansam. E às vezes eu chegava em casa e pensava, poxa vida, será que eu estou fazendo o suficiente para mudar? Será que eu não estou naquela energia e não estou me esforçando? Então eu comecei a me esforçar mais, porque realmente a gente sabe o quanto, quando você está lá sentado na cadeira, a energia que vem. Que eu saía tão relaxada que eu falava para Ana, falei, nossa, eu tô quase dormindo. Falei, ai, que coisa boa. É muito bom mesmo. Então É maravilhoso. faça a prece então para nós. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos, a espiritualidade amiga, que está sempre nos ajudando, nos dando forças e proteção, a todos os irmãozinhos aqui presentes, que vêm em busca de tranquilidade, de estudo, que o Senhor Jesus esteja sempre junto conosco, nos dando forças, proteção, tranquilidade, abençoando os nossos lares e a todos os que não puderem estar presentes. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.